Olá, meus queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente está aqui para conversar sobre direito tributário. Aquela matéria que tem gente que, quando ouve, já treme nas bases, né? E não tem motivo para isso. Bom, o direito tributário, ele costuma ser uma matéria que as pessoas identificam como algo assim, muito matemático, algo muito contábil e que, por isso, geraria uma certa aversão a nós que somos, né, estudantes, profissionais do direito e que, portanto, escolhemos uma matéria mais voltada à área das ciências humanas, né? Mas isso é uma falsa concepção. Na verdade, a maioria não gosta, não é apaixonado por direito tributário porque nunca trabalhou, nunca teve contato, nunca se dedicou. É um preconceito em relação a essa matéria. E muita gente desiste de fazer PFN porque acha que na PFN tem um tributário absurdo, um tributário muito difícil, que vai ser impossível passar na prova da PFN de direito tributário. O que não é verdade. De fato, existe um aprofundamento do direito tributário para a prova da PFN em relação aos demais concursos, mas não chega a ser um aprofundamento do nível de uma prova de auditor, de fiscal de tributos. Então, não é nada que nós, né, que somos exclusivamente advogados ou trabalhamos aqui com direito, não sejamos capazes de resolver, tá certo? Então, vamos começar a quebrar essa falsa concepção de direito tributário. É legal, tem um direito tributário um pouquinho mais aprofundado, um pouquinho mais difícil? Tem, é o que eu, por exemplo, sou procurador da Fazenda, me deparo diariamente nos meus processos. Muitas vezes a gente tem um tributário mais na veia, né? Um tributário mais pesado. Mas para a prova não é nada impossível, tá? Então vamos lá, vamos para as dicas específicas para esses concursos e vamos ver que diferencial a gente vai ter na PFN e na Advocacia da União. Bom, primeiramente, qual é a doutrina que eu indico? A gente tem que ter sempre em mente o seguinte: você está fazendo um estudo com tempo, ainda não saiu o edital da carreira que você quer? Beleza. Pode estudar por meio de PDF, pode estudar por meio de videoaula, não tem problema. Ah não, eu já estou numa fase em que eu já quebrei essa barreira inicial, já tenho meu resumão, estou dando uma aprofundada. Bom, aí a gente vai agora falar da doutrina. Até porque, para a PFN, provavelmente você vai ter que ter alguma doutrina para avançar para a segunda fase e principalmente para a prova oral em tributário. Então vamos lá. Nós temos alguns clássicos do direito tributário que vão ser importantes para o aprofundamento na fase oral e na fase discursiva. A gente vai chegar neles, quais são os que eu mais recomendo. Mas, por enquanto, se você está estudando ainda para a fase objetiva, eu sugiro o livro do Ricardo Alexandre e o clássico que é o Eduardo Sabag. O Sabag, ele tem uma linguagem muito peculiar. Tem gente que ama, porque é uma linguagem que parece que você está falando com ele em sala de aula, está vendo que ele está falando em sala de aula. E tem gente que não gosta porque acha um pouco informal, prefere um outro esquema. Mas a questão é, o livro do Eduardo Sabag, ele é um livro muito bem diagramado, é um livro bem atualizado. Tem alguns pontos que, particularmente eu, como trabalho com direito tributário, não gosto muito. Mas é uma questão pessoal. Mas, de uma forma geral, para mim, é o melhor livro de direito tributário para quem não é especialista em direito tributário. Eu não utilizaria o Sabag para resolver uma questão tributária na procuradoria ou num artigo científico que eu esteja fazendo, porque essa questão da linguagem é uma linguagem muito peculiar. Mas eu orientaria um aluno meu a estudar sim pelo Sabag. É uma obra muito bem feita, é uma obra muito completa e é uma obra bem atualizada. Ele é um ótimo professor de direito tributário. Bom, e o Ricardo Alexandre também escreve muito bem, é um autor que tem entregado aí obras muito importantes para os concursos públicos. Aí você vai falar assim: tá, Fabrício, mas eu passei para a próxima fase. E agora? E agora o que você me sugere? Bom, aí a gente tem o Chueire, Luiz Eduardo Chueire, com seu Direito Tributário da Editora Saraiva, que é uma obra muito interessante. Lembrando que essas dicas aqui a gente passa por escrito também para os nossos alunos da mentoria, vocês vão receber. E a gente tem o Leandro Paulsen, né, que para o direito tributário ele é um cara realmente muito aprofundado, um cara com uma base teórica muito boa. E ele, sem dúvida alguma, é uma obra atualizada, aprofundada, para garantir a você um conhecimento bem profundo e uma fonte interessante para você citar, por exemplo, numa prova oral em que você precisa, digamos, conquistar a banca, né? Mostrar um bom conhecimento para a banca, tá certo? Lembrando o seguinte: historicamente, a AGU e a Procuradoria Federal contratavam o CESP, a SEBRASP, para fazer os seus concursos. A PFN, o concurso era feito pela ESAF, que é uma banca que particularmente eu gostava. A ESAF foi incorporada, não existe mais a ESAF, né? E provavelmente, então, nós tenhamos um concurso com outras bancas. A SEBRASP é sempre bem cotada, mas a SEBRASP está deixando de pegar alguns concursos de advocacia pública, então ela teve uma alteração de classificação, então a gente tem que ver, né, quem vai fazer essa prova. Só que na PFN e na AGU, é muito comum a gente ter membros da carreira sendo indicados para serem examinadores. Então, às vezes, muda a banca, mas não muda muito o estilo da prova ou os conteúdos que são mais cobrados. Para a AGU,
né, para o concurso de advogado da União, geralmente são cobrados espécies tributárias, competência tributária, imunidades e princípios. Elas são questões um pouco mais genéricas, são menos questões de tributário, a não ser que você tenha uma discussão recente, por exemplo, no STJ. Teve uma discussão sobre crédito de PIS e COFINS, aí eles dão uma aprofundadinha. Por quê? Porque tem um precedente específico muito recente. Questão de compensação, às vezes são questões até que envolvem a AGU diretamente, porque às vezes, né, a gente tem aquela atuação lá no Supremo Tribunal Federal em ação de controle concentrado, em que o AGU atua. Então, algum tema que destacou-se muito para o advogado da União em termos de jurisprudência. Fora isso, geralmente são questões um pouco mais genéricas. Na AGU não, a gente tem questões mais, na PFN, perdão, a gente tem questões mais específicas, e aí na PFN é importante estudar bastante impostos em espécie, regime de isenções e imunidades, legislação especial, como legislação de simples, né? Já é importante estudar crimes contra a ordem tributária. Então são coisas um pouco mais específicas do que no concurso de advogado da União. Então você tem que focar. Lembrando que muita gente tem um pavor da PFN que não se justifica. Relaxa, você vai conseguir sim vencer o tributário para a PFN, não é esse bicho de sete cabeças. Por quê? Principalmente porque há um foco muito grande nos tributos federais. Então o que é o terror e pânico de um tributarista? O ICMS, o ISS. Você não vai ter que se preocupar com esses tributos. Se cair ICMS, se cair ISS, é naquele nível constitucional, naquele nível que é possível que você estude em poucas horas, porque você vai ler lá o dispositivo constitucional. Existe limite, é possível limitar a alíquota de ICMS, como é que é as questões que são federalizadas no ICMS, mais ou menos isso que vai cair. Mas não vai cair um nível aprofundado de ICMS. Agora, se tiver alguma legislação especial da época, como um PAEX na vida, né, um parcelamento especial, isso vai estar constando do edital, então você fica tranquilo que você vai saber mais ou menos essa legislação que você tem que se dedicar. Lembrando que o estudo do CTN ele nunca pode ser feito de maneira muito isolada. O CTN tem muitos dispositivos antigos, coisas que não foram recepcionadas, matérias que já têm um tratamento diferenciado em outras leis complementares. Então, o estudo de CTN ele tem que ser feito sempre acompanhado de uma doutrina. Então, o interessante é que você faça um estudo de CTN comentado. CTN puro é muito perigoso para quem não domina o direito tributário, porque ele pode te passar informações equivocadas. Tudo bem? Olha, para o direito tributário, sempre é importante estar por dentro do informativo do STF e do STJ. Por quê? Porque se você olhar, tributário, isoladamente falando, é a matéria mais cobrada, é a matéria mais tratada pelos tribunais hoje em dia. A gente tem muito precedente, muito da repercussão geral é direito tributário. Então, assim, os tribunais superiores, né, o STF e o Supremo Tribunal Federal, no caso, né, eles se dedicam hoje praticamente a tributário, se você for olhar os informativos dos últimos anos. É incrível como a demanda tributária ela se tornou essa pauta bomba, né, como se fala, algo muito importante. Por quê? Porque ainda mais em momentos em que o Estado não esteja com um superávit muito grande, uma decisão do Supremo, uma decisão do STJ, ela causa um impacto orçamentário muito grande. Então ficar com aquele risco fiscal, aquela causa lá empacada, acaba alterando dentro de um sistema rigoroso que impede o déficit no orçamento público, acaba se tornando um grande peso político para o Supremo Tribunal Federal, né? O Estado vira e fala assim, olha, eu não estou sabendo quanto de orçamento a gente vai ter porque tem uma causa de pauta bomba. Então os tribunais estão falando, então vamos ser ágeis nessa jurisprudência tributária. E aí a gente está tendo uma jurisprudência tributária muito rica e difícil de acompanhar, né? Os nossos alunos aqui da mentoria recebem atualizações jurisprudenciais, mas isso não tira a importância de vocês continuarem tirando um diazinho aí para ler, aprofundar e colocar nos seus resumos esses precedentes, as repercussões gerais, as ADIs, as súmulas vinculantes ou não vinculantes que tratam de matéria tributária. Bom, a gente tem alguns autores clássicos que foram muito bons em um determinado momento, ainda são grandes autores, como o Hugo de Brito, a Sacha Calmon, o Paulo de Barros Carvalho, PBC, são autores assim, são verdadeiras lendas do direito tributário, mas para o concurso público eles não são mais recomendados, são obras que marcaram época, são obras que até hoje são a base do direito tributário, enquanto doutrina, mas para os nossos concursos eles não são os mais indicados, infelizmente. Tudo bem? Bom, então essas aqui foram as nossas dicas de direito tributário. Nos acompanhem sempre nas redes, a gente sempre está passando outras dicas. E a gente está aqui para te orientar nesse estudo. Um vídeo como esse é um vídeo geral, mas se você precisa de um acompanhamento individualizado, a nossa mentoria tem o serviço que você precisa de acompanhamento e de conversa até pessoal para formalizar um plano de estudo pessoalizado. Qualquer dica genérica, ela sempre vai ser uma dica genérica que pode ou não se adequar ao seu estilo de estudo. Então, lembra sempre disso. Eu não preciso seguir uma fórmula mágica, até porque ela não existe. Tudo bem? Então, um grande abraço, meus alunos. Foi um prazer revê-los